qualquer coisa vira trem, né? É um trem doido, é um trem bonito. Minas Gerais construiu essa relação cidadã com o trem. E é o único estado que incorporou o trem como uma figura de linguagem, né? É um trem importante falar do trem em Minas Gerais. Uma viagem que tem início no século XIX e vem até os dias de hoje. Durante mais de um século, a estrada de ferro oeste de Minas transportou os mineiros, suas cargas e seus sonhos por grande parte do estado, até ser desmontada entre as décadas de 1960 e 1980. Nós vamos percorrer os recantos de Minas por onde a estrada passava, ver as velhas estações, reviver os costumes, como os bordados da comunidade de César de Pina, provar os sabores daquele tempo. Olha só essa goiabada feita de um jeito bem tradicional. Vamos juntos viajar por um caminho que continua vivo para muita gente. Conhecer lugares onde as pessoas se encontravam. Até romances surgiram no trem de ferro. Laços que ajudaram a formar essa nossa terra, Minas Gerais. "140 anos trabalhando sem parar. Hoje restam apenas os 12 quilômetros que ligam Tiradentes a São João del Rei. No passado, a estrada de ferro oeste de Minas ligava a ferrovia Dom Pedro II, que ia para o Rio de Janeiro, a um ponto navegável do Rio Grande, onde hoje está Ribeirão Vermelho. De lá, ia até Barra do Paraopeba, às margens do Rio São Francisco. Eram 602 quilômetros de ferrovia, desde Sítio até Barra do Paraopeba, e além dos ramais, né? A história da EFON começa um pouco antes da EFON em si, né? Vai nos remontar aí a chegada da família real ao Brasil, né? E com ela vieram vários imigrantes portugueses que ocuparam a capital, então Rio de Janeiro. Mais tarde, já na segunda metade do século XIX, as ferrovias estavam se expandindo pelo Brasil. O imperador Dom Pedro II, empolgado com a nova tecnologia, inaugurou várias obras ferroviárias. O trem significava a chegada da modernidade. Seja como for, a importância do trem em Minas Gerais já vem de muito tempo. Uma das primeiras estradas a chegar por aqui foi justamente a ferrovia Dom Pedro II. Na década de 1870, a então estrada de ferro Dom Pedro II, né, que depois passou a ser a central do Brasil, adentrou o território de Minas Gerais, né, ali próximo ao sul de Minas, na Zona da Mata. Os comerciantes de São João del Rei já começaram a se mobilizar nesse sentido, porque eles sabiam que se a ferrovia passasse fora de São João del Rei perderia a função de entreposto comercial. Os comerciantes locais se organizaram para construir uma ferrovia, eles mesmos. Essa cidade tem uma tradição de famílias empreendedoras. E o resultado é que uma família decidiu mobilizar o capital local e construir uma alternativa de transporte, que é uma bitola estreita, ao nível da época, né? Autorização para uma bitola estreita que fez conexão com as estradas, né, da Central do Brasil. E de lá iria ao Rio de Janeiro. O primeiro trecho da ferrovia foi inaugurado em 30 de setembro de 1880, entre Antônio Carlos e a cidade de Barroso, com 49 quilômetros de extensão. E depois, em 28 de agosto de 1881, ocorre a inauguração oficial com a presença do imperador e de sua comitiva, né? Para refazer a viagem de trem no mesmo trajeto que o imperador percorreu, é preciso partir da estação de Antônio Carlos. Aqui chegava a antiga ferrovia Pedro II, que com a República virou central do Brasil e que até hoje continua ativa para trens de carga.
E era também aqui o quilômetro zero da estrada de ferro oeste de Minas. A próxima estação é Campolide. Neste lugar havia um ramal para Barbacena e tinha até túnel. Também em Barbacena, a bela estação atendia a 2 ferrovias, a oeste de Minas e a central do Brasil. Vamos seguir viagem. Mais adiante, no lugar onde existia a antiga estação de Padre Brito, só a base foi aproveitada na construção dessa casa. Vencer esse caminho fechado pelo mato vale a pena. A linha acompanhava o curso do Rio das Mortes, cheio de belezas. Logo ali está a usina de Ilhéus. Algumas pontes antigas já não permitem a travessia. É preciso passar na água. Depois, surge a Parada da Invejosa. Quando passava as máquinas, ele vinha de para baixo, trazia, subia com cimento, pedra, telha, dessa cerâmica por aí. Tudo era por aqui. Fim de semana, feriado, aquele vinha aqueles vagão, tudo cheio de gente mesmo. Já vinha desde de São João para cá, mas cheio mesmo. Quando era de noite, ali para as 6h30, 7h30, 8 e pouco, descia. Ela pitando para ir abaixo. E era até bonito. Era até bonito. Agora hoje, vê o quê? Nem nada. Não vê nada. É muita falta. Muita mesmo. Eu achava, na minha opinião, eles nunca deviam ter acabado com isso. Nunca, nunca. Continuando no trajeto, a composição passava por Barroso. O trem trouxe a vida, né? Bem dizendo, eram pequenos lugarejos, eram pequenas vilas, né? Barroso mesmo praticamente não existia naquela época, né? Até o desenvolvimento cultural mesmo, a ferrovia propicia, né? E industrial, né? Porque em Barroso, após alguns anos, surge a fábrica de cimento, a produção industrial. Quando eu fui trabalhar em Barroso em 1952, lá não tinha nada, era uma vilinha de prados. A única coisa que tinha lá era caeira, fornalha de cal, olaria de tijolos na zona rural e cerâmica de tijolo refratário e telhas. Era o que tinha lá em Barroso. Não tinha mais nada. Quando inaugurou a fábrica de Barroso em 52, o cimento vinha no vagão de trem, naqueles carros de trem. Depois passava por Prados. O trem foi o método de interação social, né? Era onde havia movimento. Você não tinha rodovia, você não tinha automóvel direito. Então, era ferrovia, pela ferrovia chegava tudo, e todos, né? Então, tem vários casos, né, de casais que se formaram nas plataformas de estações, né? Uma pessoa esperando o trem, conhecia a outra pessoa que chegava, às vezes, nova. Então, ali que tinha o primeiro contato e era a porta de entrada, vamos dizer assim, para relacionamentos mesmo, né? Não tinha telefone, não tinha celular. Era ali que as pessoas trocavam ideia, conversavam, né? O flerte, né, dos casais acontecia muito nas estações, né? E isso foi se perdendo com o tempo. Era um espetáculo, né, a chegada do trem, e é que a cidade inteira parava para poder ver o trem chegando. Porque era o diferente, né? Era o que você tinha para quebrar o seu cotidiano ali, era a chegada do trem. Aquilo era o acontecimento, às vezes, do dia, né? O trem chegou. Aqui virou uma ruína, tudo arrebentada, né? A linha, acho que não tem como voltar nunca mais, né? Eu acho que não, né? Passava aqui direto tirado dentro de São João, descia para aí abaixo, aquelas paisagens bonitas, né? Tudo cortando a beira do rio, assim, do Rio das Mortes, né? Foi uma pena. Transporte barato, seguro, era uma coisa fantástica. Até hoje a gente tem saudade.
trem finalmente chegava a Tiradentes. Esse trecho é aquele que ainda existe, da Maria Fumaça, que vai até São João del Rei. Durante algumas décadas, São João del Rei foi a sede da Ferrovia Oeste de Minas, até que um candidato a prefeito, que era aliado do então governador do estado, Arthur Bernardes, que depois chegaria a ser presidente da República, perdeu as eleições em São João, no começo do século XX. A estrada de ferro continuou funcionando, mas muitos funcionários foram transferidos de cidade, mesmo sem querer. Arthur Bernardes ficou danado da vida e tirou a Oeste de Minas, que era a renda da cidade. O escritório foi para Belo Horizonte, o escritório todo. Naquele tempo, a nova capital de Minas Gerais ainda era uma cidade pequena, mas teve grande crescimento com a chegada dos funcionários da ferrovia. Povoou Belo Horizonte. Juiz de Fora era maior do que Belo Horizonte. Aí o Bernardes quis ampliar a capital e levou mais ou menos 2.000 pessoas para povoar Floresta, Santa Efigênia e Santa Teresa. A minha mãe morou numa casa na Rua Pouso Alegre que dava fundos para o Cine Floresta Antigo. Então, botava um banquinho lá na beira do muro, assistia um cinema tranquilo e sossegado lá da beira do muro. Aí meu avô achou melhor ir para Santa Teresa, depois ir para Santa Efigênia. Num primeiro momento, com a saída do pessoal que trabalhava na administração da ferrovia, a economia de São João del Rei sofreu um revés. Então, começou uma decadência enorme aqui na cidade. O comércio viu as vendas diminuírem. Aqui havia os cafés, uma mesinha com 4 cadeiras, chegava lá, tomava um cafezinho desse tamanho e pagava R$200 e ficava conversando o tempo que desse, né? Mas logo veio a reação. Os funcionários da administração da ferrovia haviam deixado a cidade, mas o trem continuou a ser fundamental para São João del Rei e ajudou a indústria a ganhar um novo fôlego nos anos seguintes. Era sempre grande o movimento de pessoas e cargas na estação, ou se preferir, na gare, para ficar ainda mais elegante o nome. A estrutura metálica dela veio da França. É uma gare que marca um projeto muito significativo da indústria local, que precisava de uma fonte de escoamento da sua produção. Desde a parte de estanho, tecidos, produtos de selaria, produtos agrícolas de maneira geral, que precisava escoar para o Rio de Janeiro, que aqui era fornecedor do Rio de Janeiro, e para exportar. Vários produtos daqui eram exportados. Chapéu se fazia aqui. Nós tínhamos 2 estruturas, essa maior, e tinha uma pequena estrutura na forma de gare no balneário das Águas Santas, que tinha esse mesmo formato, estrutura de ferro fundido, com alvenaria, madeira, vidro. Aqui perto nós temos o ramal de Águas Santas, não tem mais nem vestígio. A gare das Águas Santas pode já não existir, mas a história feita ali permanece. Quando o imperador Dom Pedro II esteve na cidade, fez questão de passar por lá. Ele veio aqui, de fato, por vários motivos, até para fazer turismo de saúde, que ele tinha problema nas pernas e precisava de passar pelas Águas Santas. O balneário era conhecido pelas propriedades medicinais de suas águas. Eu não ia muito, não, porque lá na nossa família, o nosso pai era muito severo. As minhas vizinhas, elas se organizavam, faziam piqueniques e elas adoravam. A estação lá era uma estação importante, era uma estação chique, né? Era o balneário de São João del Rei. E no caminho das Águas Santas está até hoje a estação César de Pina. Ali pertinho, um grupo de mulheres sempre se reúne para manter uma tradição:
o bordado. A história do bordado aqui nas Águas Santas, em César de Pina, começou nos anos 60. Minha tia, ela veio morar aqui. E daí ela trouxe a minha mãe, trouxe muitas tias minhas, reuniu uma família e elas alugaram um lugar, um espaço aqui e começou a bordar. Para mim é uma honra vir aqui, que é como se minha mãe, sabe? Tantos anos vim aqui e tal, agora eu estou aqui. Temas para os bordados não faltam. Por exemplo, as comemorações e festas tradicionais. Cada uma chegava a dar uma ideia, vamos abordar sobre o carnaval. Aí a gente começava a fazer tudo sobre o carnaval. Vamos abordar sobre a Semana Santa, abordamos sobre a Semana Santa. Aqui, a primeira letra do nome de cada flor vira inspiração para este livro, feito com vários pontos diferentes. O abecedário das flores. Por exemplo, o A, amor perfeito, o B, botão de ouro, C, D, olha, ficou o nome das plantas, o nome das flores, o girassol, o hibisco. A gente procurou colocar alguma coisa que a gente tinha da região, que a gente conhece, a planta que a gente não é mais aqui da nossa região. É uma peça que a gente, além de a gente riscar, a pessoa risca, a pessoa borda, aprende o ponto e cria, porque cada um criou de uma forma. Esse, no caso, é ponto correntinha. Esse é ponto folha, que a gente faz coqueiro. Esse aqui é o ponto haste, é aquele que a gente vai só enchendo para fazer as asinhas das borboletas. Esse é ponto cheio, para encher a casinha. Esse de letrinha já é outro, que é o ponto atrás. Cada um tem sua história. A linha que une todas essas histórias é a Estrada de Ferro. São sempre casos cheios de saudade. O trem vinha 2 vezes por dia, vinha de manhã e vinha à tarde. E carregava o pessoal de São João para César de Pina, de César de Pina para as Águas Santas. Era um meio de transporte, assim, fantástico daqui do lugar na época, né? Esse trem não carregava só pessoas, era de tudo. Eu acho que era uma coisa, uma socialização muito legal na época, né? O pessoal da cidade de perto levava as coisas para vender para São João. Só que eles vinham de burro, vinha dentro da estação do trem, o trem levava para outra cidade. Minha mãe falava que levava galinha, levava para vender em São João. Parecia quase que uma festa, porque era coisa de comer, era coisa de plantação, era alimento, era pessoas, era criança, que eu lembro que eu era criança, a gente também ia, o trem ia cheio. Meu pai me contou que ele pegava carona no trem, ele vinha da escola, eles vinham a pé. Então ele com os irmãos dele pegava carona no trem atrás, eles já andavam escondidos, né? Então a hora que o trem chegava o ponto deles, que aqui em César de Pina, eles pulavam. Foi muito triste essa saída desse trem. A gente tem muita vontade que isso voltasse. Em São João del Rei, o trem ainda continua firme e forte. O Museu Ferroviário guarda tesouros dos tempos do início da ferrovia, como a primeira locomotiva. Mas por muito pouco nós teríamos perdido tudo isso que você está vendo aqui. Foi por pouco, né? A estação ferroviária de São João del Rei mesmo havia um plano de se transformar em rodoviária. Esse pátio todo que você viu aqui onde está essa rotunda hoje ia ser loteado. Então, ou seja, a ferrovia ia desaparecer mesmo de São João del Rei completamente. Se não fosse a mobilização popular, teria acontecido. Historicamente, você tinha em São João alguns momentos significativos ligados ao trem. Por exemplo, não só em São João, mas várias outras cidades. O trem dos estudantes. Terminava o ano letivo no Rio de Janeiro, os estudantes de São João del Rei pegavam o trem para vir para a cidade. As moças, as namoradas vinham recebê-los, as famílias vinham recebê-los, né? E era um dia de festa na cidade. O Atlético era um time importante. Hoje voltou à primeira divisão, né? Quando o Atlético chegava, 50 anos atrás, né? A cidade se engalanava, porque o Atlético era importante, né? E se deslocava de trem. São João é o berço da mineiridade, sobre das montanhas, né?
nascidos e criados nos vales, nós somos um povo altivo nesse sentido, que escutou o apito do trem. No próximo bloco, você vai ver como se faz uma goiabada de um jeito bem tradicional. O Terra de Minas volta já. César de Pina, lugar de bordados, de flores, de lembranças do trem de ferro e de delícias, como essa goiabada da Dona Maria da Conceição. Ela faz para muita gente de uma vez, mas dá para fazer no fogão de casa, em quantidade bem menor. Para mexer o tacho, vale até revezar com o marido, seu Nivaldo. Primeira coisa, eu lavo a goiaba, né? Lavo ela, deixo ela escorrer bem. Aí a gente tira a tampa, as duas tampas, né? Racha ela no meio e vai tirar o miolo. O miolo da goiaba dá para aproveitar e fazer uma bela geleia. A gente coloca no liquidificador um pouquinho d'água e coa ela, passa na peneira ou num ralo desses de lavar arroz. Depois no fogo. Aí fica uma geleia maravilhosa, só do miolo. Mas hoje a gente tá de olho mesmo na goiabada. A gente vai colocar a goiaba para cozinhar e quebrar ela todinha. Aí tem que cozinhar ela até ela desmanchar. Aí vai socando ela assim, ó. Desmancha. Vamos deixar pelo menos 1h30 cozinhando, mesmo depois de quebrada. Para depois colocar o açúcar. A medida do açúcar é fácil. Para cada quilo de goiaba já sem miolo, Dona Maria usa meio quilo de açúcar. Dona Maria leva 4 horas nessa função. Com uma quantidade menor, é bem mais rápido. O segredo é saber quando tá pronto. A gente tem 3 jeitos de ver. Quando vê o fundo do tacho, né? Você passa a pá de fora a fora assim, ó, e avista o fundo do tacho. Ou então assim, você pega ele na pá e para ela. Ele demora a cair porque já tá no ponto. A gente tira uma pontinha assim, ó, deixa esfriar. Depois coloca na boca. Se ele não desmanchar, já tá no ponto. A goiabada, então, vai esfriar nesses caixotes. Aí é virar, partir no olho. E comer um pedaço. De preferência, com queijo. O Terra de Minas fica por aqui. Um ótimo fim de semana e até a próxima, hein?